Alô galera, aqui é o professor Vanderlei falando, desvendando o segredo da matemática. Nesse vídeo de hoje, a aula 3, eu vou trazer a revisão de trigonometria em quaisquer triângulos. Então o que eu vou trazer nessa aula? Eu vou trazer as relações trigonométricas no triângulo retângulo e a lei do seno e dos cossenos. Vamos lá. Relações trigonométricas no triângulo retângulo, que é aquele triângulo que tem um ângulo reto, né? Aí eu tenho, por exemplo, o ângulo θ, tem este lado que é oposto a este ângulo, tem este lado aqui que é o lado adjacente, que é o lado que ajuda a formar o ângulo, e sempre o lado maior vai ser hipotenusa. Em qualquer triângulo retângulo com o ângulo θ, como o do exemplo, as razões trigonométricas são, vamos lá, o seno de θ vai ser o quê? Vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno de θ vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E tangente de θ vai ser o lado oposto sobre o lado adjacente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ok? E o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Isso aqui nós iremos ver na relação trigonométrica da circunferência. E aqui para relembrar, pessoal, pode acontecer de você ter a medida de dois lados. Para você achar o terceiro lado, você pode usar o teorema de Pitágoras, aquilo que vocês aprenderam lá no 9º ano, né? O quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado da soma dos dois catetos. Então esses lados aqui, né, são os catetos, a hipotenusa. Então se você pegar os dois catetos, levar ao quadrado e somar o resultado dele, vai ser a mesma coisa a hipotenusa ao quadrado. Ok? Bom, trazendo as relações trigonométricas, vou fazer aqui dos ângulos notáveis, o 30, 45 e o 60. Aí tem o 0 e o 90 aqui também para concluir, não ficar nada para trás. Um ângulo alfa, quem que é o seno de 0? É 0 grau. Né? O seno de 0 grau é o 0, o número 0. O seno de 30 é 1 sobre 2. Ou 0,5, tá? Pode apresentar 1 sobre 2 ou 0,5, é a mesma coisa. No caso de 1 sobre 2 é representação fracionária e 0,5 é decimais. O seno de 45, raiz de 2 sobre 2. O seno de 60, raiz de 3 sobre 2. E o seno de 90 é 1. Né? Lembra quando eu fui ensinar para vocês o ângulo obtuso? Que tem que lembrar que o seno de 90 é 1 e o cosseno de 90 é 0. Então vocês não podem esquecer disso. O cosseno de 0 grau é 1. O cosseno de 30 é a raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. Então, o único lugar que eles dão o mesmo valor, o seno e o cosseno, é no ângulo de 45 graus. O cosseno de 60 é 1 sobre 2 e o cosseno de 90 é 0. A tangente de 0 é 0. Tangente de 30 graus é a raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 é 1. Tangente de 60 é a raiz de 3. E tangente de 90 não existe, tá? Não existe. Então é aquela tabelinha da trigonometria, 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em cada um. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Lembram? Então essa aqui, com isso aqui você vai utilizar para fazer o cálculo. Então essa é a relação, né, da trigonometria no triângulo retângulo. Bom, e a lei dos senos? A lei dos senos é o seguinte: você tem um ângulo, o triângulo, né? ABC. E o lado é aquilo que eu falei, ó, sempre o oposto do ângulo. Aqui está o ângulo A, esse é o lado A, porque ele é o oposto. Aqui está o ângulo B, que é o lado B, que é o oposto. Aqui é o ângulo C, que é o lado C, que é o oposto. Como vai ser a lei do seno? Você vai pegar o A sobre o seno do ângulo A, o B sobre o seno do ângulo B e o C sobre o seno de ângulo C.
Então, essa é a forma dos seno. Já a lei dos cosseno, né? Você vai utilizar essa forma. O triângulo da mesma forma, né? A, B, C. Os lados, ó, A, B e C, né? Bom, nesse desenho aqui está incorreto. Ó. Aqui o ângulo, aqui é o vértice A. Então, esse lado aqui vai ser o lado A. Ó. Aqui é o vértice B. Esse lado aqui vai ser o B, que é o C. Então, esse lado aqui vai ser o C, ok? Ficou trocado aqui nesse caso. Bom, o que a gente vai fazer agora? Vai utilizar a fórmula A ao quadrado. Aí, se eu pego o A ao quadrado, quem me sobra? O B e o C. Então, vou colocar os dois somando. B ao quadrado mais C ao quadrado. Como se fosse daqui para lá o teorema de Pitágoras. Aí, o menos 2 da fórmula, né, vai aparecer em todos. Menos 2, menos 2, menos 2. Vezes quem? Esse que eu coloquei aqui, o B e o C. E vezes o cosseno do ângulo, que é o ângulo θ, o ângulo alfa, ou o ângulo beta, né? Sempre vai ser o quê? Ó? Se eu tenho um A aqui, quem que é o ângulo oposto a este A? Esse aqui, ó. Então, vai ser o cosseno dele, sendo do ângulo oposto. Do mesmo jeito, você vai fazer com B e com C. B ao quadrado, quem sobrou? O A e o C. A ao quadrado, menos A, vezes quem? A e C. Vezes quem? O cosseno de beta. Por quê? Porque você tem um B aqui e o ângulo beta está aqui, ó, que é o oposto. Ok? C ao quadrado, quem me sobrou? Se eu peguei o C, o A e o B. Menos 2 vezes A vezes B, né? Se é C, quem que é o ângulo oposto a C? Né? O alfa. O alfa. Então, professor, cosseno. Por quê? Porque nós estamos falando da lei dos cossenos. Eu trouxe alguns exercícios aqui para vocês relembrar, né? Os cálculos, né? Para nós fazermos. Por que eu trouxe algum exercício? Estou explicando e revisando. Porque essa semana que vem, o professor vai elaborar um trabalho, né? Valendo nota, tá? O professor vai elaborar um trabalho, o professor vai elaborar esse trabalho no Google Drive, vai disponibilizar para vocês o link, né? E neste link, vocês vão fazer esse trabalho. E vai valer nota, tá? Eu vou estar imprimindo o relatório de todos que fez, que vai valer nota por bimestre, né? Então, não esqueça, avisa o colega de vocês, né? Porque tem pessoas que ficam aí, né? Dormindo e não pode, nós não podemos parar, nós temos que continuar, né? E essa ferramenta tecnológica é para isso. A gente ter como, né, estudar, né, sem às vezes estar na escola. Né? Quantas faculdades funcionam aí? Virtual. Então, vocês têm que aprender, adaptar, a estudar também, quando tiver, né, aulas online, aulas virtual, ok? Então, vamos lá. Ó. O que dá para perceber aqui? Ó? Nós temos um satélite e tem a antena. O que aconteceu? Que formou um triângulo retângulo, né? Um ângulo reto aqui. E a abertura aqui é de 57 graus. A altura daqui dá 839 quilômetros. Ele quer descobrir qual é a distância que está o satélite dessa antena. Então, o que eu vou fazer? Como é o triângulo retângulo, eu vou utilizar, né, as razões trigonométricas do triângulo retângulo, que é o primeiro exercício aqui. Então, ele já te deu aqui o seno, o cosseno e a tangente de 57. O professor, mas no ângulos notáveis, eu só tenho o 30, o 45 e o 60. Aí você vai na tabelinha, né, de razões trigonométricas, que tem lá de 1 até 89. Né? Então, o seno de 57 é 0,839, o cosseno de 57 é 0,545 e a tangente de 57 é 1,54. Então, vamos analisar o seguinte. Se eu tenho o ângulo aqui, ó, esse cateto aqui que é a altura, que eu tenho a medida aqui, é o quê? O cateto oposto. E esse que está procurando aqui, ó, que é o S, o comprimento, é o quê? É a hipotenusa. O cateto oposto sobre a hipotenusa é o quê? É o seno. Então, seno de quanto? Do ângulo ali, ó, 57. Que é igual a quem?
igual o cateto oposto, que é 839, sobre quem? O comprimento, que é S. Então, eu vou pegar o seno de 57, ó, tá aqui, 0,839 igual 839 sobre S. Não precisa de 2 igual aqui, só de 1 tá bom, tá? Porque teve erro aqui, na hora da gente elaborar, teve esse erro, né? E a gente não consertou. Não é necessidade, que é uma igualdade, tá? É uma razão. O que eu vou fazer aqui, professor? Multiplicar agora, né? O meio pelos extremos, que é o popular multiplicar cruzado, em cruz. 0,839 vezes S, que é igual a 839 vezes 1. S é igual 839 vezes 1 dá 839. Esse aqui está multiplicando, passa dividindo. Como você vai dividir por número decimais que tem 3 casas, vai acontecer justamente dá 1000, né? Então, olha aqui, a distância daqui, aqui, ó, do satélite, aonde que ele está mandando o sinal para a antena, é de 1000 quilômetros, né? Tranquilo? Bom, vamos calcular agora outra questão utilizando a lei dos senos, né? Então, eu tenho o seguinte, na lei do seno, o que eu vou observar? Eu vou ter a medida de dois ângulos, né? A medida de um lado para me achar o outro lado. Como eu vou procurar esse lado x, qual que é o ângulo oposto ao lado x? O 120. Então, x está para o seno de 120. Igual a quem? Igual a 150 está para o seno de 45. Aí presta atenção, vamos relembrar. Qual que é o seno de 120? Aí lembra do seno e o cosseno dos ângulos obtusos, que é os ângulos maiores que 90 graus. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, 180 tira 120, dá 60. Então, o seno de 120 e o seno de 60 são equivalentes, é o mesmo valor. E como o seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2, então o seno de 120 é a raiz de 3 sobre 2. Ok? Então, x está para a raiz de 3 sobre 2 igual 150 está para o seno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2. Ok? O que eu vou fazer aqui? No denominador, né, eu tenho uma fração onde tem o mesmo denominador, 2 e 2. Eu vou cortar. Eu cortando, aí eu vou multiplicar em cruz. Raiz de 2 vezes x é igual a 50 vezes a raiz quadrada de 3. Né? Aí eu vou ter x é igual a 50 vezes a raiz quadrada de 3, dá a raiz quadrada de 3. Né? 150 raiz quadrada de 3. Raiz de 2 está multiplicando, passa dividindo. Opa, surgiu aqui a divisão de números racionais. Ó. Tem uma raiz no denominador. O que eu vou fazer? Vou fazer aqui que o professor explicou para vocês em sala de aula. Racionalizar. Multiplicar o numerador e o denominador pela mesma raiz. Então, raiz de 2, raiz de 2. Né? Aí eu vou lá. 150, raiz de 3 vezes raiz de 2 dá raiz de 6. E raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Por que 2? Porque raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. E raiz de 4 é 2. Dividindo 150 por 2 dá 75. Raiz de 6 você repete, você não pode dividir. Isso aqui vai dar aproximadamente 183 centímetros, né? Você vai extrair a raiz de 6 vezes 75, dá 183 centímetros. Então, o valor de x aqui é 183 centímetros. Bom, calculando agora usando a lei dos cossenos, para nós terminar aí. Dado um triângulo ABC, calcula a medida do lado BC, né? Sabendo que AB mede 8 e AC mede 13. E o ângulo, né, A mede 60. Ó, qual que é a diferença do seno para o cosseno? No seno, você tem dois ângulos e a medida de um lado. Já no cosseno é o contrário. Você tem a medida de dois lados e a medida de um ângulo. Então, essa é a maneira de você identificar a questão para saber se vai usar senos ou cossenos. Bom, como eu quero achar esse lado aqui, é óbvio que esse lado aqui é o A, ó, porque o ângulo A está aqui, então aqui é o oposto. Ó. Então, vou pegar A ao quadrado. Quem que me sobrou? O B e o C. Então, B e o C ao quadrado somando. Menos 2 da forma, vezes B e C, vezes quem? O cosseno de θ, que é um ângulo qualquer. Então, ó, o A é quem? Né?
É o lado que eu tô querendo achar, o BC, ó. Ao quadrado. O B é quem? Né? O B é o 8 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Professor, se eu trocar, vai dar errado? Não. Vai dar a mesma coisa. Menos 2 vezes 8 vezes 3, vezes o cosseno de quem? De 60, porque eu estou querendo achar esse lado. Então, o ângulo oposto é o 60. Então, b ao quadrado é igual, 8 ao quadrado é 8 vezes 8, 64. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. Menos, aí eu vou multiplicar aqui, ó, 2 vezes 8, né? 16, 16 vezes 3, 48. Vezes o quê? O cosseno de 60, que é quanto? 1 meio. Aí BC ao quadrado é igual. Aí eu vou pegar somar esse com mais esse, que vai dar 73. E 48 vezes 1, 48. Dividir por 2, 24. 73 menos 24 dá 49. O 2 aqui vai virar radical do lado de cá. Raiz quadrada de 49 é 7. Então, ó, isso aqui é 3, aqui é 8, aqui é quantos? Aqui é 7. Ok? Então, tranquilo, pessoal? Estude essa revisão. Liga para os colegas. Comenta para os colegas que é para eles estudar. A semana que vem eu estarei postando uma atividade relacionada às relações trigonométricas no triângulo retângulo, a lei do seno e a lei do cosseno, tá? E valendo nota para o primeiro bimestre. Tchau, tchau. Muito obrigado e até o próximo.